é muito mais natural nós cultivarmos e gerarmos expectativas sobre Deus. Mas é importante que saibamos também que Deus tem expectativas sobre nós. E na medida que nós conhecemos as expectativas de Deus sobre nós, fica muito mais fácil nós atingirmos aquilo que Deus espera. E não somente isso, mas vivenciarmos aqui nessa terra a perfeita vontade de Deus. Quem é que tem desejo de vivenciar a vontade de Deus aqui? Olha, uma consequência lógica do desejo de vivenciarmos a vontade de Deus deve ser conhecermos a vontade de Deus. Vocês concordam comigo? Porque se nós não conhecemos a vontade de Deus, fica realmente muito difícil de vivenciá-la. É por isso que aqui no livro de Efésios, no capítulo 5, a gente vai ficar no 4 agora, mas eu faço a referência aqui que o apóstolo Paulo diz no capítulo 5, no verso 17, ele diz que é nossa responsabilidade buscar conhecer a vontade de Deus. Muitas vezes a vontade de Deus se apresenta para nós como algo distante, abstrato, misterioso até certo ponto em alguns círculos religiosos, mas embora nós não tenhamos a clareza da vontade de Deus muitas vezes, nós devemos estar o tempo todo procurando conhecer, buscando conhecer. Porque se nós não buscamos conhecer a vontade de Deus, a Bíblia diz que nós estamos caminhando por um caminho de insensatez, ou até mesmo um caminho de doença. Agora, cientes da expectativa que Deus tem sobre nós, da vontade que Ele cultiva para cada uma das nossas vidas, quando nós lemos a Bíblia, queridos, nós precisamos estar focados, atentos, para extrair aquilo que Deus pensa sobre nós e nos estimular dessa forma a aplicar esses pensamentos em nossa vida, de forma que a nossa vida vá se transformando à medida que caminhamos, para se aproximar daquilo que Deus deseja. Quantos estão entendendo aquilo que eu estou falando? Amém? A Bíblia fala, por exemplo, aqui em Efésios capítulo 4, que Deus tem uma expectativa. O apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno. Diga comigo, modo digno. Todo mundo está comigo lá em Efésios capítulo 4, verso 1. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Ou seja, existe um modo digno que Deus espera que nós andemos. Essa palavra andar, ela já fala muito ao meu coração, porque andar não é necessariamente ser, você concorda comigo? Mas andar, ela nos dá a ideia de uma sucessão de passos. Andar não demonstra um comportamento estático, mas demonstra um comportamento dinâmico. E na medida em que nós caminhamos na nossa vida aqui sobre a terra, Deus espera que nós adotemos um comportamento digno. Diga comigo, digno. Agora, você concordaria se eu dissesse que se há um comportamento digno, há também um comportamento indigno? Amém? Então Deus deseja que, na medida que nós damos os nossos passos no dia a dia, que nós possamos fazer a escolha certa, pelo digno, ao invés do indigno. E esse comportamento digno, ele é um comportamento compatível. Compatível com o que, gente? Compatível com a vocação a que fostes chamados. Quem foi chamado por Deus aqui? Eu sei que, num primeiro momento, uma pergunta como essa pode trazer a impressão de que, será que eu recebi um chamado ministerial da parte de Deus? Será que eu tenho um chamado da parte de Deus? E se a gente aplicar, queridos, esse filtro aqui no início dessa leitura, aquilo que nós vamos ler aqui, muito provavelmente só vai ser dirigido àqueles que têm um chamado dentro dos 5 dons ministeriais. Quando, na verdade, se nós entendermos a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, nós vamos entender que ele está falando àqueles que foram chamados das trevas para a luz. A carta inteira dos Efésios, ela está falando sobre esse transporte, sobre essa novidade de vida. Está falando do fato de Deus ter nos resgatado. E eu quero perguntar para você nessa tarde, quem é que foi resgatado aqui pela poderosa mão do Senhor?
estaria se Deus não tivesse te encontrado no meio da tua caminhada? O que você estaria fazendo? Com quais pessoas você estaria se acompanhando? Como estaria a tua vida se Deus não tivesse te resgatado? Misericórdia, é uma boa resposta. Porque, queridos, alguns de nós não estaríamos dentro da igreja. Você concorda comigo? Alguns de nós não estaríamos buscando a Deus. É possível que alguns de nós estivéssemos em casa, sentados assistindo televisão. Mas é possível que outros estivessem em ambientes que não glorificam em nada o nosso Pai. Sabe uma coisa? É possível que alguns de nós nem estivéssemos aqui. E quando eu falo aqui, eu falo nessa terra. Talvez a gente já estivesse partindo dessa. Gostaria de dizer para melhor, mas não sei se seria para melhor ou para pior. Porque a vida que nós estávamos levando, ela estava nos encaminhando para um lugar de destruição, para um lugar longe de Deus, para um lugar sem perspectiva, para um lugar que não glorificava a palavra. Mas graças a Deus, que com a sua mão poderosa, Deus ele nos resgatou e com o seu amor para perto de si, nos atraiu. Queridos, glória a Deus, que Deus nos encontrou. Porque às vezes a gente pensa, não, quem encontrou a Deus fui eu. Eu me lembro que eu estava na igreja uma vez, o pastor disse, quem quer aceitar Jesus, levanta a sua mão. E eu levantei, então fui eu que escolhi a Deus. A Bíblia diz que antes, Ele nos amou primeiro. Quando nós não éramos sequer dignos de ser amados, Deus enviou o seu Filho para nos resgatar. Deus investiu na tua vida. Deus acreditou em você. Deus ele te resgatou porque sabia o que você haveria de se tornar. E graças a Deus, porque Ele continua investindo em nós. Sabe, às vezes as pessoas não acreditam em nós. Às vezes nem nós acreditamos mesmo, não é verdade? Ele continua sendo bom. E Ele continua acreditando em cada um de nós. Foi por isso que Ele nos resgatou. Ele nos chamou. Ele nos trouxe das trevas para a luz. Você pode dizer comigo aí no seu lugar de fechado? Obrigado, Pai. Você pode agradecer a Deus mais uma vez? Obrigado, Pai. Graças, Pai. Obrigado. Queridos, esse chamamento da parte de Deus, esse resgate da parte de Deus, ele nos coloca numa outra realidade. E essa outra realidade, ela espera de nós um comportamento diferente. É exatamente sobre isso que o apóstolo Paulo vai falar. Ele diz, olha, andem de modo digno da vocação a que fostes chamados. E ele prossegue no verso 2, eu quero te convidar para acompanhar essa leitura comigo. Com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor e esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O apóstolo Paulo ele traz algumas características aqui que se mostram compatíveis da dignidade, da vocação a que fomos chamados da parte de Deus. Ou seja, se nós formos de fato resgatados, nós precisamos andar com pessoas que foram resgatadas. Se nós fomos salvos das trevas para a luz, nós precisamos andar com pessoas que agora já estão na luz. E graças a Deus, porque a Bíblia não deixa esse assunto abstrato. Ele não só diz que nós devemos andar de modo digno, mas ele diz características que fazem parte desse modo digno. Você é grato a Deus? Porque Deus, quer dizer, ele está mais interessado do que nós. E Ele vai nos dar todas as direções e instruções necessárias para que nós alcancemos a vontade dEle. O apóstolo Paulo diz, olha, ande de modo digno. Diga comigo, modo digno. Aí você pode se perguntar, eu estou disposto a andar de modo digno, mas que modo digno é esse? E aí o apóstolo Paulo continua, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor e esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito da paz. Olha que coisa maravilhosa. Vamos quebrar um pouquinho esse versículo para a gente entender cada parte dele. Com toda humildade, diga comigo, humildade. E às vezes a gente tem uma falsa compreensão de humildade no meio cristão. Muitas vezes a gente pensa que humildade é ser pobrezinho. Ou às vezes a gente pensa que humildade é rejeitar
qualquer tipo de elogio, qualquer tipo de palavra positiva. A gente pensa que humildade é ser aquele cara ali, não, eu sou um coitadinho, eu sou um pobrezinho. Quando na verdade, queridos, humildade é acolher a palavra de Deus sobre nós. Se Deus diz que nós somos, não é vaidade dizer eu sou o que a palavra diz que eu sou. Não, porque não é da nossa própria força. Humildade não é pensar menos de si. Humildade é pensar menos em si. Humildade é pensar nas outras pessoas. Humildade é pensar no corpo como algo coletivo. E humildade é acolher aquilo que Deus diz sobre você. Claro, se Deus diz que é mais do que vencedor, se Deus diz que você é mais do que vencedor, você vai rejeitar isso? Você vai dizer, não, pai, eu sou um coitadinho. Não, a palavra está dizendo que você é mais do que vencedor. E se Deus diz que você é mais do que vencedor, meu querido, você é. Se Deus diz que você é curado, não existe doença no mundo que possa te provar o contrário. Você é sarado pelas pisaduras de Jesus. Se a palavra diz que você é suprido, não é vaidade de ser suprido, não. Não existe conta bancária de informação diferente que possa te desqualificar da condição de suprido por Deus. Não são os fatos que ditam a nossa realidade, porque os fatos mudam o tempo todo. Aquilo que determina a nossa realidade é aquilo que Deus diz ao nosso respeito. E se Deus diz, eu acredito. Se Deus diz, eu acredito. Humildade é ficar com a opinião de Deus. Quem está pronto aqui para acolher a opinião de Deus? Então, humildade e mansidão. Mansidão, muitas vezes, também é uma palavra mal compreendida. Porque, querido, se o inimigo ele não consegue impedir você de ter acesso à palavra de Deus, ele vai tentar impedir que você compreenda o que a palavra de Deus diz. Não, eles estão vendo aqui que Deus quer isso deles. Mas se eu puder ao mesmo tempo distorcer e fazer com que eles não entendam o que é humildade, o que é mansidão, por isso que a gente vive cercado por falsos conceitos. É por isso que o apóstolo Paulo nos recomenda aqui em Efésios, nesse mesmo capítulo 4, a renovarmos no espírito do nosso entendimento. Em Romanos capítulo 12, usando essas mesmas expressões, ele fala sobre nós, ele fala, obrigado, sobre nós renovarmos a nossa mente. Não nos conformarmos com esse mundo, mas renovarmos, nos transformar a partir da renovação da nossa mente. Então a gente precisa mesmo, como crente, o tempo todo estar exercitando essa troca de conceitos. Porque o mundo tenta nos passar uma informação, mas a informação do mundo não deve ser a que prevalece sobre nós. Eu fico com a palavra de Deus. A Bíblia está dizendo, com toda humildade e mansidão. Mansidão muitas vezes é confundida com lentidão. Parece que é aquela pessoa mansa, é aquela pessoa que só fala com muita lentidão. É que usa muito tempo para poder comunicar aquilo que deseja. E quando a gente pensa que mansidão é algo assim, eu não quero ser manso. É porque a gente vive hoje no mundo agitado. Hoje a gente vive no mundo rápido, que acontece rápido. Mas mansidão não é ser lento, gente. Porque se mansidão fosse ser lento, aqueles que são naturalmente mais lentos teriam facilidade de agradar a Deus, enquanto para outros que são mais acelerados seria quase impossível. Quem é mais acelerado aqui? Olha aí, já teve alguém que vai botar o ligeiro. Porque a gente tem um que é mais devagar, tem um que é mais rápido, tem um que fala alto, tem um que fala baixo, né? Porque Deus nos fez diferentes mesmo. Foi Deus quem nos deu. E mansidão não é um traço de personalidade. Mansidão é a característica daquele que acolhe no seu coração a palavra. Tiago fala, olha, acolhei com mansidão a palavra em voz encantada, a qual é poderosa para salvar a nossa alma. Jesus disse, olha, aprender de mim que sou manso e humilde de coração. A gente sabe que Jesus ele exaltava uma certa paz, mas a gente não vê ele sendo muito lento, não. De fato, a gente vê às vezes os evangelhos ele sendo bem rápido, e em outros momentos ele sendo extremamente contundente. As pessoas se maravilhavam no seu discurso porque Jesus falava como quem tem autoridade. Então o fato de Jesus ser manso não implica no fato de ele ser lento. Mansidão é quando a palavra nos aponta uma realidade e nós somos rápidos para reconsiderar aquilo. Eu não fico lutando com Deus. Deus dizendo, faça isso, seja assim, mude isso. Não. Se eu entendi que a palavra diz, eu estou pronto
velhas já passaram, e esse que tudo se fez novo, inclusive o seu pavio, e esse pavio que é novo agora já não é mais tudo, entendeu? Diga comigo que eu posso. Sabe, queridos, muitas vezes não é na nossa própria força, mas é porque quando nós nos tornamos novas criaturas, existe uma graça da parte de Deus que nos capacita a ir até mesmo além das nossas capacidades. Mas é porque eu fico irritado com facilidade. Então extrai dentro de você o fruto do Espírito, que é amor, justiça, paz, alegria, longanimidade. Você já tem aí dentro tudo que é necessário para atingir a expectativa que Deus tem sobre nós. Suportando-vos uns aos outros em amor e esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Sabe, queridos, muitas vezes suportar alguém em amor não é simplesmente aguentar aquela pessoa. Mas eu aguento fulano só porque, olha, só porque eu sou crente mesmo agora. Porque se não fosse, eu não aguentava não. Embora a gente tenha mesmo que aguentar uns aos outros, suportar é mais do que aguentar. Suportar é ser o quê? Suporte. É encontrar em alguém apoio. E sabe, queridos, quando você chegou aqui nessa igreja, alguém te suportou. Não é verdade? Alguém aguentou você. Alguém suportou as suas infantilidades. Porque todos nós passamos por isso. A gente vem com uma estação de imaturidade. E Deus está nos fazendo progredir para um lugar de maturidade. Agora, enquanto a gente progride, a gente dá um trabalhinho, não é não? Quem foi que deu um trabalhinho aqui já? Nossa, três irmãos sinceros. As pessoas estão precisando aumentar a sinceridade. A gente dá trabalho mesmo, porque a gente dá trabalho, não é não? Não quer ter trabalho, vamos trabalhar com outra coisa. Trabalhar com carro, com computador, com oficina mecânica, mas com gente. Gente dá trabalho porque gente é diferente. E foi Deus quem nos criou assim. Agora, se alguém nos suportou, está na hora agora de nós sermos suporte para alguém também. Porque agora a gente foi suportado, a gente cresceu, a gente ficou tão bom que a gente já nem tem mais paciência com quem está chegando agora e está imaturo. E se tivesse tido com você, o mesmo nível de paciência que muitas vezes você tem com os outros, talvez você não tivesse nem aqui. Mas graças a Deus que alguém te suportou. Alguém acreditou em você. Alguém investiu em você. Alguém foi paciente com você. E agora outras pessoas estão chegando para que você seja um suporte para elas. Para que você seja paciente com elas. Para que você possa também ser um suporte, um apoio, por meio do qual elas vão crescer em Deus. E esse ciclo ele vai continuando, porque mais pessoas estão chegando, mais pessoas estão crescendo, e nós todos estamos caminhando para o mesmo lugar comum, a perfeita varonilidade. Além de suportar uns aos outros, o verso 3 diz que nós devemos nos esforçar diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Eu fico pensando, essa expressão ela me chama muita atenção. Eu gosto bastante de assuntos na Bíblia que levam para a unidade. Eu não sei se você se recorda, mas inclusive unidade é um dos nossos valores institucionais no Velho Testamento. Sempre, gente, sempre. Eu faço parte desse ministério há aproximadamente 30 anos. Um pouquinho mais de 30 anos. E eu sempre me recordo do meu pastor Bunny, em todos os eventos, sempre iniciar fazendo a leitura de 1 Coríntios 1:10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor, que faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, mas antes sejais inteiramente unidos, tendo a mesma disposição mental e o mesmo parecer. Sempre o pastor Bunny estava trazendo essa nota de unidade. E o que me chama a atenção desse verso 3 aqui de Efésios 4 é que o apóstolo Paulo diz que a unidade ela pode acontecer. Diga comigo, pode. Mas ela nunca vai ser por acaso. Eventualmente, quando ela acontecer, ela vai ser fruto de um esforço.
não somente de um esforço, mas de um esforço qualificado. O apóstolo Paulo diz que é um esforço diligente. Isso me diz que, por acaso, só acontece desunião. Se a gente for indo, daqui a pouco, quando a gente vai estar todo mundo desunido. Para que nós cultivemos a unidade que Deus espera de nós, haverá a necessidade de um esforço diligente. Essa palavra diligente, ela pode nos trazer a ideia de cuidado, um zelo, uma proatividade. Eu não estou só esperando, eu estou agindo de antemão, eu estou me antecipando, eu estou tendo a iniciativa. Porque às vezes na vida cristã, a gente até está pronto para fazer o que Deus espera, não é verdade? Mas a gente quer que os outros tenham iniciativa com relação a nós. Rapaz, eu até pergunto, mas se vier conversar comigo, rapaz, eu vou até servir, mas tu está fazendo aqui um apelo, está falando de necessidade aqui no departamento tal e tal, eu vou até servir, se vierem me convidar. Olha, e o pessoal vai adivinhar, hein? É você que tem que ir lá, meu querido. Amém. É você que tem que se voluntariar. Aleluia. É você que tem que tomar a iniciativa. É você que tem que sair na direção do perdão. Amém. Porque nós precisamos desse comportamento diligente, esse zelo, essa proatividade. Amém. E aqui especificamente no versículo 3 do capítulo 4, o apóstolo Paulo está falando sobre a proatividade na busca do esforço pela unidade. Unidade não é fruto de algo inconsequente. Unidade é fruto de um esforço, de um esforço. Faltou força até para falar esforço agora, hein? É fruto de um esforço. Quem está pronto aqui para se esforçar? Para alcançar aquilo que Deus disse sobre nós na sua palavra? Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O verso 4 diz: há somente um Espírito, como também fosse chamado com a sua esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Diga comigo, todos. Todos. Você percebeu quantas vezes nessa sequência de 3 versículos o apóstolo Paulo usou a palavra todos e um só? As expressões todos e um só. Eu quero que você pense e lembre comigo que essa carta ela foi escrita para os irmãos que se reuniam, os crentes da cidade de Éfeso. Eu fico pensando, Éfeso era um povo gentil, né, que tinha lá as suas divergências com o povo judeu. A gente vê essa tensão aqui nas cartas, nas epístolas do apóstolo Paulo, entre o grupo dos judeus e o grupo dos gentios, que estavam sendo agora inseridos na fé cristã. Os judeus eram os herdeiros iniciais da promessa de Deus, mas por haverem rejeitado o Messias, a Bíblia diz que eles foram cortados, e esse reino foi entregue ao povo que manifestasse os frutos de arrependimento. É nesse sentido que Deus ele chama o apóstolo Paulo, no capítulo 7 de Atos, né, através de uma visão. Paulo estava caminhando lá a caminho de Damasco, né, e a Bíblia diz que ele é surpreendido por uma visão, ele cai cego. E na visão, Jesus fala com ele, ele diz: Saulo, Saulo. Ele diz: Senhor, quem é você? E Jesus diz: eu sou aquele a quem tu persegues. Paulo fica cego, Deus traz a instrução de que ele entre na cidade, se resguarde, porque uma outra pessoa, de nome de Ananias, iria até ele para poder orar, impor as mãos e fazê-lo recobrar a vista. E quando Deus fala com Ananias, quando Deus está lidando com Paulo, ao mesmo tempo ele está lidando com Ananias. Muitas vezes nas nossas provações, queridos, Deus já está tratando com outras pessoas maneiras de te fazer sair daquela situação. O negócio é que às vezes a gente é apressado, a gente não quer esperar por Deus, mas a Bíblia diz: espera para sempre. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Fique tranquilo, Deus não quer deixar você sozinho, não. Deus não quer te deixar no problema. Enquanto Paulo estava sério, Deus já estava resolvendo com Ananias. Deus disse: Ananias, vai lá e vai com ele, porque ele vai recobrar a vista. Ananias disse: Senhor, mas não é Paulo que andava perseguindo e matando os cristãos? Eu não vou lá nada. E Deus diz: vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido para anunciar o meu nome perante judeus, gentios e perante os reis. A gente vê que foi exatamente isso que Paulo fez na sua jornada.
A partir daquele momento ele sai evangelizando o povo gentil. E aqui mesmo, na livro de Efésios, no capítulo 13, se você dá uma lida depois em casa, você vai ver que Paulo está falando sobre essa riqueza de judeus e gentios agora serem um só povo. Quando Cristo nos acolhe na sua família, as barreiras de nacionalidade elas caem por terra, elas se tornam secundárias. É por isso que a gente já não tem mais Paraguai brasileiro, a gente tem uma só família da vida. Nós somos verbo da vida. Eu sou. Diga mais forte, eu sou o verbo da vida. É exatamente isso que Paulo está dizendo aqui, porque quando Paulo trouxe as características do modo digno que se esperava desses irmãos gentios, andar em unidade com os judeus, eu penso que os irmãos disseram, rapaz, agora ficou difícil. Não estava não, mas agora complicou. Quando essa carta foi lida perante a congregação de Éfeso, eu imagino que todo mundo ficou pensando, meu Deus, e agora? Agora o negócio ficou difícil. Mas aí Paulo diz, olha, há somente um corpo, verso 4, há somente um Espírito. Fossem chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. No espaço de 3 versículos, o apóstolo Paulo ele mostra 11 características que nos unem, ou seja, a gente tem muito mais em comum, a gente tem muito mais para unir do que para dividir. Como é que eu vou dividir com alguém se eu só tenho uma fé? Se eu só tenho um Deus, se eu só tenho um Pai, se eu só tenho um Espírito, se nós todos fazemos parte do mesmo corpo, já não há mais razão para dividir. Deus espera, queridos, que na nossa vocação nós tenhamos a capacidade de andar conforme a expectativa dele. Amém. Agora, eu fico pensando que ainda assim, mesmo tendo clareza dessa expectativa, isso não quer dizer que as coisas se tornaram fáceis para esses irmãos aqui. E nem quer dizer que se tornem automaticamente fáceis para nós. Mas graças a Deus que o texto continua. Eu quero te convidar a avançar comigo para o verso 7. Porque quando Paulo trouxe tudo isso aqui, eu imagino que os irmãos da Éfeso disseram, mas agora ficou difícil. Porque vai ter que ter humildade, mansidão, unidade. Você nem sabe como é que eu sou meio esquentadinho. Eu tenho um pavio bem curto, mas agora eu vou ter que cultivar mais, me esforçar em prol da unidade. E a Bíblia diz que a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Porque você não precisa fazer nada disso na sua própria força. Existe uma graça da parte de Deus sobre a tua vida que te capacita a ir além daquilo que você consegue fazer. De fato, quando você não consegue, é que a graça te ajuda. Porque Paulo diz, olha, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. A graça de Deus, ela é essa extensão que nos leva além das nossas próprias capacidades. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui no verso 7, que é Efésios capítulo 4, que a graça já foi concedida a cada um de nós, diga comigo, foi para mim também? A graça já foi concedida a você. E essa graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Não sei se você se recorda, quando você começou a estudar essas grandezas, faz tempo, na escola aí, na escola básica, no ensino básico, no ensino fundamental, onde a gente aprende que quando duas grandezas elas são proporcionais, na medida que uma delas aumenta, a outra aumenta também. Se uma delas diminui, a outra diminui também. Isso é proporcionalidade, é quando as duas grandezas elas guardam entre si uma relação de equivalência. E o apóstolo Paulo está dizendo que essa graça ela é proporcional, gente. Ela é proporcional a quê? Ela é proporcional ao dom de Cristo sobre a tua vida. Então, se o desafio está grande, fique tranquilo, porque a graça de Deus também dá. Se o desafio se mostra difícil de superar, vai haver mais graça sobre a tua vida para vencer. Porque Deus não te lançou uma missão à própria custa, não. Deus, Ele te cerca de tudo que é necessário para que você atinja a expectativa que Ele tem sobre nós. O verso 8 continua e diz, por isso, quando Ele subiu às alturas, levou cativo e concedeu dons
desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu, uns para apóstolos, uns para profetas, outros para evangelistas, outros para os pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Tiago, o que quer dizer isso? Quer dizer, queridos, que enquanto Jesus subia e essa graça ia sendo distribuída, você recebeu um dom da parte de Deus. Na hora que Jesus ia subindo, esses dons eles iam caindo, e um desses dons acertou na tua cabeça. Você é cheio de... Eu não sou nem apóstolo, nem evangelista, nem pastor, nem mestre, nem profeta, mas isso não se resume necessariamente a esses 5 dons ministeriais. Eu sei que a gente trata esses 5 dons como uma categoria diferenciada de dons ao ministério. O irmão Reiga nos ensina assim no livro Os Dons ao Ministério, mas o próprio apóstolo Paulo, em Coríntios capítulo 12, ele traz uma lista um pouco diferente. Ou seja, existem dons da parte de Deus que são depositados em cada um de nós. E esses dons que ele diz que são para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Na medida que eu ando da maneira como Deus idealizou para que eu andasse, na medida que eu atinjo a expectativa que Deus tem sobre a minha vida, na medida que eu me comporto de modo digno da vocação a que eu fui chamado, eu produzo um fruto de crescimento e edificação para o corpo de Cristo. Para um pouquinho para pensar. Olha que responsabilidade grandiosa Deus depositou sobre nós. Deus diz, olha, eu desejo que você tenha um certo padrão de comportamento, com certas características. Porque se você assim fizer, o corpo de Cristo vai ser edificado. É uma responsabilidade grande, não é? Porque se nós não correspondermos por outro lado, me parece que o corpo de Cristo ele pode deixar de ser edificado. E eu não sei você, mas eu não gostaria de ser responsável pela falta de edificação do corpo de Cristo. Se Deus espera que eu faça a minha parte, eu desejo corresponder àquilo que Deus espera sobre mim. Agora, como é que eu vou, em último caso, cooperar com a edificação do corpo de Cristo? A Bíblia diz: ter um comportamento digno da vocação aos que fossem chamados e colocar o dom que Deus já colocou para dentro de você para fora. Porque o dom que Deus colocou dentro de você, meu querido, não é para deixar você bonitão, não. O dom que Deus colocou dentro de você é para aperfeiçoar outra pessoa. Digo comigo, outra pessoa. Outra pessoa. Não é para nos fazer melhor, não. O dom que está dentro de nós é para melhorar outra pessoa. Agora, Tiago, se eu vou melhorar outra pessoa, como é que eu vou melhorar? Você vai ser melhorado pelo dom que Deus colocou na vida de outra pessoa. E quando todos nós colocamos para fora os nossos dons, nós vamos começar a servir a Deus de um jeito diferente. É isso que a palavra diz: o aperfeiçoamento dos santos para, ou seja, com a finalidade de que eles desempenhem o seu serviço. Na medida que eu coloco o dom que Deus me deu para fora, servindo a Ele, isso vai proporcionar a edificação do corpo de Cristo. Diga assim: Deus conta comigo. Olha de novo: Deus conta comigo. Eu quero convidar você nessa hora. Você pode ficar de pé. Você pode fechar um pouco seus olhos e pensar sobre tantas coisas que a gente falou. Me perdoe se eu fui rápido demais, mas eu queria aproveitar da melhor maneira o tempo que nós temos juntos. A gente vai cantar uma canção juntos daqui a pouco, mas antes de cantar essa canção, eu gostaria de orar por você. Amém? Feche meus olhos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. A tua palavra foi ministrada aos nossos corações hoje à noite e que trouxe ao nosso conhecimento a clareza da expectativa que você tem sobre cada um de nós. Que coisa boa, Pai, é saber que você tem expectativa sobre nós. E que bom também é conhecer na tua palavra detalhes a respeito dessa expectativa que nos
permitam atender aquilo que você espera. Muito obrigado, Pai, por ter o Espírito dentro de nós, agindo na vida que tem uma cada um dos meus irmãos. Possibilitando, Pai, que eles encontrem graça. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, sobre cada um desses irmãos aqui na nossa igreja, perto da vida do Paraguai. Uma porção nova, Pai, da tua graça. Uma porção da tua graça que nos permita caminhar de modo digno daquilo que eles já foram chamados, Pai. Uma graça que nos permita se comportar com características compatíveis àquelas daquele novo corpo do qual eles fazem parte. Que privilégio, Pai, fazer parte do corpo de Cristo. Já não há gentil nem judeu. Já não há nem grego, nem servo, nem livre, nem escravo, nem homem, nem mulher. Nós todos fomos chamados, como teus filhos, parte de um só corpo. E eu declaro, Pai, em nome de Jesus, habilidade sobrenatural. Que o teu Espírito possa conduzir de maneira sobrenatural. Que eles possam caminhar com toda humildade, mansidão, com autoridade. Que eles possam suportar uns aos outros em amor, Pai, até mesmo além da capacidade de cada um de nós. E que eles possam se esforçar diligentemente por preservar a unidade do Espírito, compreendendo, Pai, que nós temos muito mais motivos para estarmos unidos do que desunidos. Você pode dizer comigo obrigado, Pai? Você pode agradecer ao Senhor aí no seu lugar com suas poucas palavras. Você pode render graças ao Senhor nessa noite. Santo Espírito, nas nossas limitações e nas nossas incapacidades, nós contamos com a tua ajuda, Espírito Santo, para que você possa ir além e nos fazer crescer à medida que Deus espera de nós. Em nome de Jesus. Ainda com os teus olhos fechados, queria fazer um convite. Há alguém entre nós aqui hoje à noite que ainda não aceitou Jesus como Senhor da sua vida e que gostaria de tomar essa decisão? A Bíblia nos orienta que é bem simples. Não precisa nem você ficar nervoso nem preocupado, não. A Bíblia diz que quando nós cremos em nosso coração que Deus ressuscitou a Jesus dos mortos, confessamos com a nossa boca, nós seremos transportados de um lugar de trevas para um lugar de luz. Deus é quem faz esse transporte, Deus é quem faz a obra. O nosso trabalho é apenas crer e confessar. E se você deseja, fica tranquilo. Basicamente todos nós já passamos por isso. Já passamos por essa decisão. E podemos testificar juntos aqui nessa noite que foi das melhores decisões da nossa vida. Transformou totalmente o nosso ser. Nós não estamos te convidando para aderir a uma nova religião, nem para mudar de igreja. Nós estamos te convidando para que você abra o seu coração, para que Jesus faça morada. Há alguém aqui hoje à noite que deseja aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida? Levanta a mão bem alto para que eu possa te ver. Quero orar com você nessa noite. Há alguém? Alguém nessa noite? Todos salvos? Se você está salvo, eu não tenho mais forte. Está salvo?
Mientras la hermana Maldita que está sintiendo, está pidiendo oración por su hijo. Y sí, en este momento, desde este lugar, nosotros enviamos palabras de sanidad sobre Isidro ahora. Ahí donde está, en el nombre de Jesús. ¿Sabes? No existe límite de tiempo, no existe límite de espacio geográfico para que la palabra pueda actuar. Simplemente es suficiente. El poder que hay en la palabra va a manifestar la sanidad que está esperando. Oh, aleluya. En este momento, Padre, nosotros oramos
Amén, iglesia. Aleluya. Vamos a ver cuándo va a volver. Amén. Entonces, más ¿cómo se dice? Más un lugar que recorriste para poner en tu currículum. Amén. Él es el traductor oficial también de nuestro ministerio. El año pasado tuvimos la oportunidad de poder recibirle al hermano Kenneth Reagan de Estados Unidos en nuestra sede central y algo estuvo ahí traduciéndome. Y siempre que vienen los ministros de afuera también están traduciendo. Amén. Y prontamente va a aprender el español también así en la clase. Aleluya. Es un privilegio realmente poder recibir de tu vida y que puedan llevar nuestras bendiciones a todo el ministerio, a toda la junta directiva, al apóstol Luto. Somos muy privilegiados de pertenecer a este ministerio. Justamente los alumnos estuvieron teniendo su clase de discipulado y justo hoy tocó la materia el gobierno de la iglesia, donde estuvimos conociendo un poco más de lo que es nuestro ministerio. Así que a vos que todavía no hiciste discipulado, todavía no terminaste, quiero inspirarte que puedas hacer, amén, para que usted pueda firmarse en el lugar donde Dios te estableció en este tiempo para crecer, para fructificar y para multiplicar. Amén. Aleluya. Así que quiero sacar una foto contigo antes de irte. Yo sé que tienes que ir a ministrar en el Brasil y luego nosotros vamos a seguir un ratito más. Amén. Puede pasar aquí. ¿Dónde está el fotógrafo? Vamos a dejar registrado este momento. Mi esposa. Y hoy Paraguay es parte de una palabra, de una visión que Dios puso. Amén. En el corazón de este hombre. Amén. Aleluya. Así que quiero inspirarte a que puedas adquirir este libro y usted pueda llenarse de fe a través de la biografía del pastor Puerto. Amén. Quisiera invitarle a los alumnos que ya se inscribieron en Rema que puedan ponerse de pie en este momento. Fíjense, iglesia, ¿cuántos alumnos tenemos este año? Aleluya. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso al Señor? ¿Sabe? Para los que no conocen, nosotros tenemos un centro de entrenamiento bíblico Rema. Pueden tomar su asiento. ¿Sabe? Y ese centro de entrenamiento bíblico, ¿verdad?, es algo que te va a preparar, una escuela preparatoria, donde te va a preparar, te va a fundamentar para impulsarte en tu llamado. Y nosotros hemos declarado una palabra este año, que este año sería el año donde nosotros tendríamos la mayor cantidad de alumnos, lo cual nunca hubo en estos 3 años que nosotros estamos aquí. Amén. Y ciertamente estamos llegando a los 20 alumnos solamente aquí en Pedro Juan Caballero, y también en Punta Porán está haciendo la misma cosa. Yo creo que este es un tiempo, hermano, donde nosotros estamos a las puertas de un gran avivamiento. Amén. La venida del Señor se acerca y Dios está llamando a su pueblo a prepararse, porque cuando Jesús venga, hermano, Dios, Él nos va a encontrar trabajando
sino que podamos crecer por medio del conocimiento de la palabra. Amén. Y esta escuela te va a preparar, esta escuela te va a impulsionar al llamado que Dios tiene para tu vida, para que vos seas, amén, usado por Dios en este tiempo. Amén. Ahora yo quiero llamar aquí a los alumnos de la escuela de ministros. ¿Dónde están los alumnos? Pasen aquí enfrente. Yo quiero orar por ustedes. El domingo pasado ya oramos por los alumnos de Rema. Yo quiero orar por ustedes hoy. Hoy empezó la clase de la escuela de ministros. Y yo sé que va a ser un año desafiador, ¿sabe? Pero así como ustedes aprendieron hoy, así como Tiago ministró esta mañana, yo estuve presente allí. Y él habló acerca del eslogan de la escuela de ministros de este año. Y es el próximo paso. ¿Sabe? Existe un próximo paso para nuestras vidas en el llamado, en este caminar cristiano aquí. Existen pasos que nosotros debemos de dar como cristianos para seguir el llamado de Dios. Y saben, estos alumnos que están aquí, todos ellos pasaron por la escuela Rema, pero ellos dieron un paso más. El próximo paso que ellos decidieron dar, y muchos de ellos por fe están dando este paso. ¿Ustedes están conmigo? Amén. Y ciertamente yo sé que Dios está con ellos y Dios les va a acompañar en este tiempo para todo lo que ellos necesitan. Amén, hermano. Este es un año desafiador. Yo y mi esposa tuvimos la oportunidad, el privilegio de poder hacer la escuela de ministros, así como Tiago contó en esta tarde, ¿verdad? Que nosotros viajamos en Campo Grande todos los fines de semana para hacer esta escuela de ministros. Y hoy nosotros tenemos el privilegio, el honor, ¿verdad?, de poder tener la escuela aquí en Punta Moná, cerquita de nosotros. Nosotros viajamos prácticamente 20.000 kilómetros, calculando así en todo el año, de todos los viajes que nosotros hicimos. Y está el hermano Raúl también, que está ahí con los niños. Amén. Entonces estos son los hermanos que realmente este año, ¿verdad?, tomaron el desafío de ser parte de la escuela de ministros. Yo sé que ellos tomaron ese desafío de dar ese próximo paso. Y sabe, cada paso que nosotros damos, guiados por Dios, direccionados por Dios, son pasos donde ellos van a alargar, van a ser alargados, van a ser ministrados, van a ser muchas veces quebrantados por todo lo que ellos van a recibir en esta escuela, pero van a ser preparados para aquello a lo cual Dios le llamó a cada uno de ellos. Amén. Yo quisiera invitar a ustedes que ustedes van a entender sus manos sobre la vida de ellos. Amén. Aleluya. En el nombre de Jesús. ¿Sabe? Tiago dijo algo en esta mañana que quedó grabado en mi corazón, y él dijo que para quien tiene un entrenamiento fuerte, el combate es fácil. Y sabe, esta escuela de ministros es un entrenamiento fuerte donde ellos van a ser entrenados en todas las áreas, e inclusive en el carácter de ellos, en cosas mínimas donde el carácter de ellos van a ser probados, van a ser tocados, van a ser instruidos en el área del ministerio y van a ser preparados para ser funcionados hacia aquello a lo que Dios les llamó a ellos. Yo quiero invitarte a que tú puedas orar juntamente conmigo en acuerdo, y en el nombre de Jesús vamos a declarar provisión. Nada va a faltar, todo va a abundar en el nombre poderoso de Jesús. Padre, yo oro por la vida, Señor, de estos hermanos. Yo oro por la vida de cada uno de ellos, Señor, juntamente con la iglesia. Y yo quiero declarar en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que todo este año, Padre, todo lo que ellos van a experimentar, todo lo que ellos van a vivir, Señor, ellos van a ser guiados, van a ser instruidos, van a ser enseñados por ti, por diferentes hombres, Señor, tuyos que tú levantaste, que tú preparaste, Señor, de diferentes lugares, de diferentes naciones, Señor, que van a venir aún de otras naciones, Señor, para ministrarle a ellos, Padre celestial, aquello que ellos necesitan, Padre. Y en el nombre de Jesús yo declaro, Padre, todo desánimo, todo cansancio caído por tierra, en el nombre de Jesús. Yo declaro, Padre, que ellos van a ser, Padre celestial, en este tiempo, Padre, levantados poderosamente para aquello a lo cual, Señor, tú hablaste en el corazón de ellos, Señor. Y yo oro con un acuerdo juntamente con la iglesia en este momento. Y yo declaro, Padre, provisión. Señor, yo sé que algunos de ellos, Señor, dieron ese paso de fe, Señor. Y en el nombre de Jesús, creyendo, Padre. Y en el nombre de Jesús nosotros oramos en este momento y declaramos que provisión va a llegar. Yo no sé cómo, pero provisión va a llegar. Yo declaro puertas siendo abiertas. Yo declaro recursos en el nombre de Jesús llegando en la mano de ellos de una manera sobrenatural, donde ellos van a decir: solamente podría ser Dios.
último grupo va a terminar. No van a desistir. No van a quedar por el camino. En el nombre poderoso de Jesús. ¿Quién cree en eso? Dice amén. Un fuerte aplauso a tus hermanos. Aleluya, aleluya, aleluya. Decí conmigo, tiempo de crecimiento, de expansión y de multiplicación. Aleluya. Tiempo de crecimiento, de expansión y de multiplicación. Oh, aleluya. Ese crecimiento empieza aquí adentro. Y el crecimiento que está aquí adentro se va a multiplicar en nosotros. Y nos vamos a expandir. Alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Amén. Hay un tiempo nuevo para nuestra vida, hay un tiempo nuevo para esta iglesia, hay un tiempo nuevo para cada uno de ustedes. Yo quiero inspirarte a prepararte, hermano, a estar conectado con lo que Dios está hablando, con lo que Dios está ministrando, en el nombre de Jesús, porque cosas sobrenaturales van a ocurrir este año. Estamos en un año de grandes milagros. ¿Sabes? He escuchado testimonios de hermanos que han recibido en el decorrer de estos meses, de estos días, de esta semana. Hermana que llegó a mí y dijo, pastor, yo estaba necesitando algo, estaba orando por algo y era naturalmente imposible, pero yo declaré la palabra, dije en el nombre de Jesús va a ocurrir. Y a la mañana fue eso, en la tarde esa puerta se abrió y me llamaron, recibí una llamada telefónica y ahora es una realidad, está aquí en mis manos. Una oración, una declaración. ¿Sabe? Dios se apresura para poner su palabra por obra, su promesa. Él quiere que se cumpla en tu vida. Amén. Entonces conectate en este tiempo. Conectate en este tiempo. Los hermanos la otra vez me dijo, pastor, en ese día yo tenía que pagar mi alquiler. Estaba atrasado ya. Yo ya tenía que pagar. Pero yo me desperté de mañana y dije, Señor, este día va a ser un día de grande bendición. Este día va a ser un día de grande victoria. Yo declaro que las puertas se van a abrir. Y para la tardecita dice que alguien le llamó y cerró un negocio con él, la cual ese dinero que él necesitaba vino a parar de sus manos. ¿Sabe? Hay personas aquí que tal vez quieren hacer, tienen el deseo de hacer parte de esto y tienen algún impedimento, sea financiero, sea familiar, sea cualquier barrera que haya. Yo quiero declarar en el nombre de Jesús, vas a hacer. Vas a hacer. No habrá nada que impida aquello que Dios estableció para tu vida. Entonces crea, reciba este tiempo en el nombre de Jesús, porque es un tiempo de crecimiento. Vas a crecer y al terminar el año vas a ser una nueva persona. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Hay milagros extraordinarios para tu vida en todas las áreas. ¿Saben? Nosotros recibimos una palabra este año, un año de grandes milagros. Y esos milagros van a ser en todas las áreas: en la salud, en la finanza, en la familia, matrimonios siendo restaurados en el nombre de Jesús. Aleluya. Oh, aleluya. ¿Sabe? Hay cosas poderosas que Dios me está ministrando en este momento en mi corazón. Le estoy viendo en el espíritu. ¿Sabe? Cuando vos te conectas con Dios y Dios te empieza a mostrar eso, vos empezás a celebrar antes de recibir. Y eso es la fe. Y amar a la existencia las cosas que aún no se ven. Pero por la fe usted ya cree, ya es tuyo. Aleluya. La sanidad es tuya, la bendición es tuya, la abundancia es tuya, ese trabajo que está esperando es tuyo, esa promoción es tuya. Usted tiene que celebrar solamente antes de ver. Dios nos llama en este tiempo como iglesia para cosas extraordinarias, cosas grandes. Y a través de tu vida, Dios va a traer personas, Dios va a traer almas, Dios va a traer almas que están perdidas ahí sin rumbo, sin dirección. Y ellos van a venir a ti y van a decir, yo quiero lo que tú tienes. Porque así como se decía de Josué, hay un espíritu diferente en ti. Oh, aleluya, ese es el espíritu de la fe. Amén. La fe cree, la fe habla. Aleluya. Decirle que está a tu lado, prepárate para nuestro milagro. Oh, aleluya, aleluya. Yo quiero darle a la hermano inspirarte, porque hay cosas poderosas. Hay quien cree, hermano. Claro, sí, mira, quien cree y se inspira. ¿Sabe? Yo veo un río del espíritu fluyendo en este tiempo sobre esta iglesia, sobre este ministerio, sobre nuestra vida. Y aquel que se tira en ese río va a empezar
por años en un área de gran influencia. Gran influencia, dice el Señor. Pero este es el tiempo donde yo estoy cambiando tu historia, estoy cambiando tu corazón. Porque yo voy a usar tu vida. Y en esas influencias donde vos estás, dice el Señor, yo voy a manifestar mi amor, mi gracia, mi favor a través de tu vida, a la vida de esas personas que necesitan. Y personas los cuales han llegado aquí y te han pedido ayuda de manera natural, dice el Señor. Yo voy a poner palabras en tu boca y te vas a sorprender en este tiempo. Y personas van a ser sanas a través de tu vida. Personas van a recibir a través de tu vida. Prepárate, dice el Señor. Yo te traje en este tiempo. Yo te traje en este tiempo. Yo te traje en este tiempo. Y yo te voy a levantar. Amén. Aleluya, 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 aleluya. Oh, aleluya. Hay mover del Espíritu, hermano. Hay mover del Espíritu. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Cosas extraordinarias van a suceder. Cosas que ustedes ni se imaginan. Cuando ustedes se den cuenta, ya está dentro. Aleluya. Amén. Pónganse de pie. Vamos a agradecerle a Dios por este momento. Amén. ¿Fueron bendecidos? Le esperamos mañana a las 5:30 de la mañana en este lugar. Decirle que está a tu lado, te espero mañana a las 5:30 para orar. Amén. El hermano que está reunido aquí lunes, miércoles y viernes a las 5:30. Vení, hermano, corre, hacer tu parte. Amén. Aleluya. La fe también requiere obras. Amén. Y la oración es una herramienta fundamental para activar, para liberar lo que Dios tiene para nuestra vida. Así que yo quiero inspirar en este tiempo a que podamos buscar a Dios como nunca antes. Amén. Dios está hablando, pero nosotros no podemos quedarnos de la misma manera. Tenemos que accionar, tenemos que buscar, tenemos que hacer nuestra parte. Hablar, orar, interceder de Él, llenarnos de Dios. Amén. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por esta noche extraordinaria. Yo te doy gracias por tu poder, por tu unción, por tu gloria, Señor, en este lugar. Yo te doy gracias por todo lo que estás haciendo, Señor, y por aquello lo que vas a hacer, porque yo creo, Señor, lo que has hablado, Señor. Y este es un tiempo de cosas grandes, de cosas extraordinarias, Señor, donde cada uno de nosotros vamos a experimentar de milagros extraordinarios, Señor, de cada testimonios extraordinarios de cosas que van a empezar a suceder en este tiempo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu